Olá, pessoal do laboratório. Olá, caros colegas analistas clínicos. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma dica do dia a dia no laboratório para vocês. Esta dica está relacionada ao hemograma, a um tipo de erro na execução do hemograma. Então faz parte da série Soluções de Problema no Laboratório. E esse erro está relacionado à presença de crioaglutininas na amostra. Mas o que são crioaglutininas? Pessoal, crioaglutininas são aglutininas frias. São anticorpos que, quando estão em temperatura abaixo da temperatura corporal, que é de 37 graus Celsius, promovem a aglutinação nos eritrócitos. E com isso alteram os valores do hemograma quando nós passamos a nossa amostra no contador hematológico. Nós preparamos alguns slides para explicar melhor isso para vocês. Então, vamos aos slides? Pessoal, como já adiantei para vocês, crioaglutinina é uma palavra com prefixo derivado do grego que significa anticorpo frio. E as crioaglutininas, elas estão presentes em uma série de anemias hemolíticas que podem ser primárias ou idiopáticas, ou seja, sem causa aparente, ou secundária a uma série de outras patologias como doenças linfoproliferativas ou algumas infecções como micoplasma, mononucleose, HIV, hepatite, além de outras. Estes anticorpos frios, eles promovem, como nas demais anemias hemolíticas, uma destruição precoce dos eritrócitos, ou seja, uma redução da série vermelha que, como consequência, leva o paciente a uma anemia. Este é um problema mais relacionado ao que nós chamamos in vitro. Por quê? Porque essa observação acontece somente no laboratório, quando analisamos a amostra deste paciente. Ou seja, pela clínica não dá para distinguir se a anemia hemolítica é causada por anticorpos frios ou não. E no laboratório, como é que nós identificamos a presença dessas crioaglutininas? Como identificamos que esse paciente tem essas crioaglutininas? Já que elas são substâncias dissolvidas no plasma, que não têm forma, não podem ser visualizadas. Como é que nós reconhecemos a sua presença? É isso que vamos ver agora ao analisarmos o laudo a seguir. Pessoal, vocês estão vendo aí um laudo que foi emitido pelo aparelho, né? Observando esse laudo que o aparelho nos deu, quando passamos nossa amostra no aparelho de hematologia, de cara nós já vemos que no eritrograma nós percebemos uma discrepância relativa entre a hemoglobina e o hematócrito, certo? Para quem já está acostumado com o hemograma, a hemoglobina ela representa aproximadamente 1/3 do hematócrito. Ou seja, se você pegar o hematócrito, você vai dividir por 3 e você vai ter mais ou menos o valor da hemoglobina. E logo de cara, né, nós observamos que existe essa discrepância, que está incompatível esses dois parâmetros. E é exatamente isso que nos diz que esse paciente ele apresenta crioaglutininas. Observando isso aí no hemograma, aí nós vamos analisar a amostra. Essa discrepância que vocês estão vendo aí. Aí nós vamos analisar a amostra. Olha, vocês têm aí uma imagem de um tubo, né? Uma amostra com crioaglutininas, que na parede do tubo você observa pequenos grumos, que na verdade são os microagregados, né? E também quando você observa esse tubo em pé, na vertical, depois que ele fica um tempo em repouso, a impressão que nós temos é que ele tem um grande coágulo, que vai se desfazendo aos poucos à medida que nós homogeneizamos essa amostra. Então, para se ter certeza que você está diante de uma amostra com aglutinina fria, como é que nós devemos proceder? Como vamos fazer? Né? Nós devemos colocar essa amostra em banho-maria por 15 a 20 minutos. Após esse tempo, tira do banho-maria, homogeniza rapidamente, segurando o tubo firmemente com a mão fechada para manter a temperatura de 37 graus Celsius e passa novamente no contador hematológico. Aí você vai ver que o resultado do eritrograma muda completamente. Ó, veja aí depois que nós fizemos esse procedimento.
mudou completamente. E agora, se você fizer aquele exercício de dividir o hematócrito por 3, você vai ter mais ou menos o valor da hemoglobina, né? Então, você vê que está compatível, né? Aí, no nosso caso exemplificado aqui, vocês podem ver a mudança da hemoglobina e hematócrito. Lógico que todos os valores mudaram, porque estava tudo errado. Uma vez que as hemácias estavam aglutinadas, quando foram passadas no aparelho, né, anteriormente, por conta disso o número de hemácias estava reduzido porque muitas estavam passando como se fosse apenas uma. O hematócrito também, como ele é calculado a partir da quantidade de eritrócitos, também estava bastante reduzido. Vocês podem ver aqui, né? O aparelho ele interpretou as hemácias como grandes, né? Aí você tem um aumento do VCM, ou seja, estava tudo errado. Daqui deste eritrograma só se salva a hemoglobina, porque de qualquer forma ela é dosada no aparelho de maneira hemolizada, então a forma como as células se apresentam não interessa para esse dado, certo? Então só se salva a hemoglobina. Às vezes, pessoal, esse recurso do banho-maria, ele ainda não é suficiente para a gente resolver este problema. Então, você percebe que aquela discrepância melhorou, mas ainda não está compatível, né? Ainda existe alguma incompatibilidade. Então, como devemos fazer? O que é que a gente, se não resolveu, né? O que é que a gente vai fazer? Aí nós temos outro recurso, que é substituir o plasma por soro fisiológico, né? Então, depois que você espera ela sedimentar, você substitui o plasma por soro fisiológico e depois passa no banho-maria novamente. E depois coloca no banho-maria e passa novamente no aparelho de hematologia. Mas aí eu pergunto, como é que eu faço para substituir o plasma? Coloca a amostra em repouso, espera ela sedimentar, aí você vai retirar quantitativamente o plasma. Ou seja, você vai medir exatamente a quantidade que você vai tirar de plasma, que é o sobrenadante, e tendo cuidado para não remover a parte celular que está sedimentada no fundo do tubo. Então, se você retirar 1 ml, você vai colocar 1 ml de soro fisiológico. Se retirar 1,5 ml, coloca 1,5 de soro fisiológico. E assim sucessivamente. Mas tem que ser bem medida essa quantidade, viu, pessoal? Por quê? Porque qualquer alteração, qualquer diferença vai fazer uma diferença no final, né? Para que você vai alterar o hemograma desse paciente no final, né? Para que você não altere os valores do hemograma. Então, coloca novamente em banho-maria, você acrescentou o soro fisiológico, coloca novamente em banho-maria, homogeneiza novamente e passa no aparelho novamente. Então, você vai ter um valor de hemograma, um exame muito bem feito, muito bem realizado. Agora, como é que eu faço a liberação desse hemograma? O laudo, né? Como é que eu faço? Que observação eu vou colocar no meu laudo? Você vai liberar o resultado que o aparelho deu após o banho-maria, que você perceber que resolveu o problema da crioglutinina, aquele da hemoglobina que já está compatível com o hematócrito, né? Então, você vai colocar, no nosso caso seria esse aí, né? E aí você vai acrescentar, nesse caso aí você vai ter que contar essas plaquetas, né? Você vai ter que avaliar essa trombocitopenia, né? Que ainda persiste. Você vai ter que contar essa plaqueta para tentar liberá-la, ou então, se for o caso, se não der para contar, você não vai liberar, acrescentando a observação de agregados plaquetários na amostra e solicitando uma nova amostra com citrato, para tentar resolver o problema dessa plaqueta. E você vai ter que acrescentar no seu laudo, né, voltando aqui, você vai ter que acrescentar no seu laudo a observação, presença de crioaglutininas na amostra. Por quê? Porque isso vai contribuir para um diagnóstico mais preciso, consequentemente, num tratamento mais eficaz para a patologia desse paciente. E é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um vídeo dessa nossa série de soluções de problemas no laboratório, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está começando nessa área de análises clínicas. E eu me despeço de vocês deixando o meu muito obrigado,
por terem dedicado um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais sobre hematologia e peço que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem para que mais colegas possam usufruir também dessas dicas sobre o laboratório. Tchau, pessoal! Um abraço em todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.